Você sabe o que é a igreja verdadeira? Denominação é a mesma coisa de igreja? Bom, para que nós possamos entender essas coisas, a gente tem que ir para a palavra de Deus. Como detectar que uma igreja é verdadeira? A primeira coisa que nós podemos ver em uma igreja verdadeira é que ela tem uma fundamentação na Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola. A bússola do cristianismo, a bússola do cristão é a Bíblia Sagrada. Então, quando uma igreja realmente é verdadeira, quando ela é cristocêntrica, ela tem Cristo como centro, tá? Como centro dos seus ensinamentos, da sua base doutrinária, de tudo, tá certo? Então, quando nós detectamos que uma igreja é verdadeira, é quando ela tem a Bíblia Sagrada, como regra e prática de fé. Não tem um outro livro para se igualar à Bíblia. Por quê? A denominação ou a igreja que pega uma teoria ou um livro e iguala a Bíblia Sagrada, ela perde as características de igreja e se torna uma seita, tá? E da mesma forma quando uma denominação ou uma igreja nega que Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi o suficiente para salvar, para abençoar, para levar as pessoas a uma reconciliação com Deus, esta igreja também perde as características de igreja verdadeira. Então, como identificar uma igreja verdadeira? Quando ela é fundamentada na Bíblia Sagrada e tem Cristo como o centro, tá bom? Então, e também como detectar uma igreja verdadeira? Quando o Espírito Santo habita nela, tá? Quando o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia, quando o Espírito Santo é quem guia, quando o Espírito Santo é quem dirige, quando o Espírito Santo é que dá as diretrizes para essa igreja. Fora disso aí, não é uma igreja verdadeira. Então, como identificar uma pessoa que faz parte da igreja? É quando essa pessoa anda guiada, direcionada e orientada pelo Espírito Santo, né? A natureza da igreja nas suas dimensões é local e universal. O que é uma igreja local? A igreja local é a igreja visível, é aquela que você vê a sua ação na comunidade. A igreja visível é quando você também detecta a divindade, a ação divina de Deus naquela comunidade. E dentro dessas igrejas locais, nós podemos ver a particularidade da igreja. Eu sempre identifico o seguinte, que denominação é uma coisa, igreja é outra, tá certo? Denominação sozinha, ela não é igreja, tá? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele diz que a igreja do Senhor é como um corpo, o que nós entendemos com isso? Um corpo, meu corpo aqui, tem vários membros, tá? Então, se eu tirar o meu braço e colocar ali, jamais alguém vai dizer assim, olha um corpo, não, vai dizer um braço. Da mesma forma, as denominações, né? As denominações sozinhas, elas não são igreja, mas como detectar uma igreja? Quando há essa unificação, tá? Aqui, nós podemos identificar assim, a igreja, que ela é composta, tem segmentos da igreja que acreditam ainda no ministério apostólico, né? Profético, evangelístico, pastoral e o mestre. Então, essas são essas 5 funções detecta a igreja. Elas juntas, separada não. Separada é apenas uma denominação religiosa, mas junta umas com as outras, tá? Porque cada igreja ela tem sua particularidade. Existe igreja que defende a cura divina. Pronto, o seu carro-chefe, a pregação principal é a cura divina. Outra igreja defende a operação de milagres e maravilhas. Pronto, ali é o carro-chefe daquela igreja. Outra igreja que defende a evangelização em massa, trabalha, investe pesado na evangelização, tá? É uma denominação, é uma particularidade de cada igreja, tá certo? Mas isso
não faz com que ela deixe de ser uma igreja. Quando se une tudo, olha, as pessoas que acreditam no ministério pastoral, as pessoas que acreditam no ministério profético, as pessoas que acreditam nas curas, na atualidade, tá? As pessoas que acreditam na operação de maravilha. Então, juntando-se, se torna a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Por quê? Olha, a denominação, como eu falei aqui, tem essa particularidade, ou seja, ela gera um foco específico numa coisa, né? Como eu falei, gerou um foco na cura divina. Então, vai trabalhar só mais em cima daquilo. Por quê? Porque é o foco da denominação, né? É o foco da igreja em geral? Não. Porque a igreja é um corpo com diversos membros e cada membro tem uma função, tá? Uma função. Então, dentro dessa orientação, nós podemos ver que cada igreja tem a sua particularidade. Muito bem, a universal e invisível, ou seja, Cristo é o mesmo aqui no Brasil e também lá no Japão, tá entendendo? A pregação cristocêntrica tanto faz ser aqui no nosso país maravilhoso chamado Brasil, como também lá no Japão, tá? É uma pregação universal, tá? E invisível, a mesma ação sobrenatural que acontece aqui no Brasil, também acontece lá no Japão, porque a pregação é a mesma, muda apenas de localidade, tá? A igreja, ela é una e indivisível, ou seja, a igreja é tem um grupo de pessoas que são diferentes, tá? São diferentes, mas elas se uniram em propósito, unidade de propósito, ou seja, diferentes, seres humanos diferentes, de nacionalidade diferentes, situações diferentes, social, mas quando chega no local de adoração, ele se torna uno, ou seja, unidos em propósito. Então, qual é o propósito primordial da igreja aqui na terra? Pessoas diferentes em um mesmo local, adorando ao Deus criacionista, tá certo? Então, quando nós entendemos essa unidade da igreja, a igreja ela se fortalece e ela é forte. Por quê? Porque nós vamos saber unir a finalidade de cada indivíduo que faz parte desta igreja. Como corpo, Como corpo. Veja bem, já pensou se o braço não querer fazer o papel de braço, a mão não querer fazer o papel de mão? Então o que acontece? Aquele corpo está o que? Deficiente, mas sabendo que cada membro aqui tem uma função específica para o aperfeiçoamento, a melhoria, para abençoar este corpo. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muita gente diferentes com o mesmo propósito, tá certo? Então, diversidade na igreja, essa diversidade, diversidade, ou seja, a igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. Da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Então, eu como crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que lutar com tudo que Deus me deu, os meus dons, as minhas capacidades intelectuais, financeiras, seja ela qual for, para a unidade desse corpo, para o bem-estar desse corpo. Quando nós entendemos isso, meus queridos irmãos, a igreja se torna verdadeiramente uma dinamite aqui na terra.